Bom, pessoal, vamos aí para mais uma aula, né, de olericultura. Hoje nós vamos falar sobre as características da atividade de exploração de hortaliças. Eu vou entrar no aspecto da produtividade, da renda e do valor econômico, ok? Espero que vocês gostem. Bom, o conteúdo que eu vou abordar hoje é uma característica que é atribuída à atividade de exploração de hortaliças, que é a elevada produtividade. A característica de sempre ser conduzido em pequenas áreas físicas, né? A elevada renda líquida por área cultivada, o tempo despendido com colheita, preparação, comercialização, é uma atividade de alto risco financeiro, né? E vou falar algumas novidades de organização do setor produtivo. Quanto à elevada produtividade, essa é uma característica da atividade de exploração de hortaliças. Elas são muito exigentes quanto aos insumos que eu já andei até mencionando. Porém, elas são altamente responsivas a eles. E isso apresenta, na área cultivada, uma elevada produtividade. No Brasil, a produtividade média de mais de 50 espécies de hortaliças tem uma maior expressão, chegando até 23,7 toneladas por hectare. O tomateiro tutorado, por exemplo, destinado a consumo in natura, ou tomate de mesa, né, é uma das hortaliças mais produtivas, cultivado a campo, né, e pode chegar a produzir aí até 150 toneladas por hectare, correspondendo aí a 10 quilos por planta. Na Holanda, em casa de vegetação toda climatizada, com fértil irrigação, com enriquecimento de CO2, luz suplementar, enfim, chega a produzir um tomateiro 35 cachos por planta, né? Podendo alcançar aí até 600 toneladas por hectare. Uma média aí de mais ou menos 60 quilos por metro quadrado ou 40 quilos por planta, para ter uma comparação com a nossa produtividade. O que é produtividade, já que eu estou falando sobre esse conceito, né? Corresponde à razão entre o que a gente produziu, normalmente em massa, pela área cultivada. Então, é a quantidade em quilos por metro quadrado, né? Ou toneladas por hectare. Casa de vegetação toda climatizada é aquela que tem um controle de temperatura e de umidade do ar. A fértil irrigação é o método de aplicar fertilizantes, adubos, normalmente minerais, juntamente com a água da irrigação. Enriquecimento de CO2, que eu citei, que é uma característica da olericultura lá na Holanda, a concentração de CO2 na atmosfera, ela está em torno hoje de 360, né, unidade por litro. Para algumas espécies, como o caso do tomate, o aumento da concentração de CO2 no ambiente promove o aumento da fotossíntese e, consequentemente, o aumento da produção de frutos. E o pessoal lá faz uso dessa tecnologia. Luz suplementar e complementar é a utilização de luz artificial, respectivamente, para incrementar aí a quantidade de radiação solar durante o período luminoso. Então, você suplementa a que já existe, né, incidente, e amplia a quantidade de horas-luz durante o dia, complementa o dia, tá? Quando a gente fala em pequena área física ocupada, essa é uma outra característica da atividade em olericultura. Em razão dessa característica, né, normalmente é cultivado em áreas menores de 20 hectares, mais ou menos. Embora a gente saiba que existam olericultores especializados que exploram acima de 200 hectares por ano, somente de uma determinada espécie olerícola. A grande perecibilidade depois da colheita da maioria das hortaliças, em especial das folhosas, né, dificulta aí o armazenamento e gera uma necessidade muito grande de venda imediata do produto que é colhido. Então, as características de cultivo, de conservação, de colheita, pós-colheita, está muito relacionado com a disponibilidade de área e de mão de obra. E isso também, na atividade de exploração de hortaliças, tem a ver também com a demanda de mercado consumidor, né? É eles que vão definir esse conjunto de fatores, o tamanho da área que vai cultivar uma determinada espécie. Os cultivos em ambiente protegido, principalmente hidroponia, ou até mesmo
os cultivos com ambiente protegido em solo, né, eles constituem uma redução do tamanho médio da área cultivada com hortaliças. Então, eles colaboram para contribuir para isso, para a redução do tamanho das áreas cultivadas em hortaliças. Aqui, inclusive, eu pus um questionamento. Se diz muito que é uma característica da atividade de exploração de hortaliças uma renda líquida cultivada por área elevada. Será? Né? É um questionamento que eu faço. Embora apresente uma elevada produtividade, como a gente viu anteriormente, o retorno financeiro, ou seja, a renda líquida por unidade de área cultivada, ele é muito instável e bem imprevisível. Por isso a interrogação aí em cima. Depende de sazonalidade da oferta e depende também da demanda do consumidor. Como as hortaliças são, via de regra, bem perecíveis, o armazenamento em condições controladas nem sempre é possível, né? E nem sempre também é economicamente viável para o produtor. Então, o produto dessa área cultivada ele tem que ser comercializado imediatamente depois de colhido. E o preço das hortaliças, ele segue uma lei de mercado, né? A lei da oferta e da demanda. E por essa razão, em uma mesma hortaliça, né, em determinados cultivos, em determinadas épocas, pode ser altamente rentável, em outras épocas pode resultar em prejuízo para o horticultor. A sazonalidade é essa variação na oferta em relação às estações do ano, né? Então, existe um tempo despendido com colheita, um tempo despendido com preparação, um tempo despendido com comercialização. Então, como eu já havia mencionado nas aulas anteriores, o cultivo de hortaliça ele não tem um ano agrícola. Então, quase todas as espécies, né, é plantada durante o ano todo. Além dessa elevada perecibilidade depois da colheita, muitas hortaliças têm várias colheitas durante o ano, o ciclo de cultivo. Não apenas uma lá no final do ciclo, como ocorre com grãos, né, com as grandes culturas. As colheitas são parceladas, são realizadas diariamente, né, a cada 2 ou 3 dias ou semanalmente. E pode durar semanas ou meses essa colheita, né? A colheita normalmente segue de limpeza, de classificação, segue de padronização, é preciso embalagem, né, e comercializar imediatamente o produto colhido. E o tempo que se dedica a essas atividades na exploração de hortaliças, né, fora da propriedade, traz um transtorno muito grande para o agricultor, né, por conta da ausência dele na atividade dentro da propriedade rural. Então, às vezes, para evitar aí prejuízos decorrentes dessa ausência, né, ele acaba vendendo a sua hortaliça dentro da propriedade para um outro indivíduo que vai proceder à comercialização lá nos centros consumidores. Isso fez surgir, no decorrer da exploração da atividade de hortaliças, a figura do intermediário, do atravessador. E tem algumas pessoas que dizem que é um mal necessário e que pode ser útil por estar atuando nessa etapa, né? E tem outros que não concordam com esse posicionamento, né? O atravessador é esse indivíduo que se dedica à compra de produtos hortícolas, né, diretamente do produtor e o comercializa lá nas centrais de comercialização para um outro comerciante, tá? Para que a gente consiga entender um pouco melhor sobre isso, né, como acompanhar essas exigências de mercado, como não ficar para trás na mão do atravessador, né, existe um programa chamado ProHort. Esse programa ProHort, né, ele funciona no país inteiro. Ele é instituído pela Conab, né, e através do mapa. E eu gostaria de apresentar eles agora um pouco para vocês. Eu deixei o link no Google Class para que vocês possam navegar. E eu coloquei o link aqui agora e a gente vai tirar um minutinho e vamos navegar nesse site para tentar entender um pouco melhor. Então, tá aí o site dessa disponibilização de preços aqui também no Mato Grosso, ok? Bom,
Como eu havia dito, é uma atividade de alto risco financeiro, por conta do custo elevado, por conta que as espécies apresentam uma elevada suscetibilidade, né, por serem muito perecíveis. E são suscetíveis a quê? Alguns fatores são abióticos, né, e outros fatores são bióticos que causam e interferem, causam prejuízos, né, ou interferem na produção, né, interferem durante o cultivo. Então, como os produtos também são volumosos, né, que tem uma grande teor de água e uma elevada taxa respiratória, né, eles também colaboram para esses produtos serem bem perecíveis e também viabiliza ficarem armazenados por longo tempo, mesmo que em condições controladas. Ainda que o produtor tenha condições de fazer a aclimatação ou controle depois da colheita, né, muitas vezes a característica das hortaliças não colabora. Então, alguns agricultores que são cadastrados aí no PNAE ou no PAA, peço desculpas aí que meu cachorrinho está fazendo uma interferência. Alguns produtores conseguem comercializar os seus produtos para o PNAE e para o PAA, né? Na verdade, o PNAE e o PAA, quando vocês estudarem comigo lá em Extensão Rural, a gente vai se aprofundar um pouco mais, mas são programas do governo que dão uma certa garantia de compra e preço, tá? E inclusive pagam muito mais acima do mercado, tá? E exceto esses agricultores, os outros todos vão ter dificuldade. Então, quem não vendeu, né, perde. Infelizmente, né, a gente vê aí várias vezes noticiários de agricultores destruindo suas roças, passando o trator, descartando o produto, né, porque a queda do preço das hortaliças foi bem acentuada, né, e ele não conseguiu encaixar no mercado, né? Então, é uma atividade de alto risco financeiro. Inclusive, agora, em tempo de coronavírus, né, houve uma mudança no mercado, com o fechamento de algumas feiras, né? Então, eu percebo que o agricultor começou a fazer outras estratégias para alcançar o consumidor. Uma delas é a comercialização casa por casa, né? Delivery. Eu vi muitos agricultores aqui no Santo Antônio da Fartura, qual tem mais conhecimento, que vão em um condomínio fechado e chegam lá e entregam as suas hortaliças. Não fazem mais na feira, né? Fazem a feira, na verdade, na porta do condomínio, por exemplo. Bom, e que fatores são esses, né? Que eu citei aí sobre interferir na atividade de exploração de hortaliças, né? Fatores abióticos são aqueles fatores relacionados ao clima, como geada, como chuva, granizo, calor, frio em excesso para determinada espécie, né? Então a gente ouve constantemente, né, esse tipo de situação. Agora, esse final de semana, a gente passou por uma mudança brusca de temperatura, né? Eu não tive contato ainda com esses agricultores, mas não é de estranho, não é difícil de você ouvir, nem estranheza você ver que esses tipos de fatores podem interferir na atividade. Os fatores abióticos são esses. E os fatores bióticos são aqueles devidos a outros seres vivos, né? Então, a gente tem aí várias problemáticas relacionadas à contaminação por fungo, por bactéria, por vírus, nematóides, patogênicos, né? Competição com outras espécies, consideradas plantas invasoras ou daninhas, né? Então, também interfere na atividade de exploração e olericultura. Para quem não sabe, o PNAE, né, é um programa nacional de alimentação escolar e ele prevê em lei que 30% do valor repassado para os estados, municípios, Distrito Federal, para aquisição de alimentos para oferecer para as crianças nas escolas, tem que vir diretamente do agricultor familiar, tá? Então, esse programa ele prioriza os assentados da reforma agrária, as comunidades tradicionais quilombolas, para aquisição de produtos por meio de chamada pública, dispensando a licitação, e assim o alimento fresquinho chega na mesa. Esse é um programa muito bacana que tem funcionado e
O outro bem legal também é o PAA, que é um programa de aquisição de alimentos. Ele funciona também pela Conab e os agricultores familiares que participam entregam um produto também sem processo licitatório, participam através de dispensa, e eles levam o seu produto e esse produto é doado para pessoas que têm vulnerabilidade social, que estão precisando aí de alimento de qualidade. Então, ele funciona dessa forma. Mas quando a gente estudar lá em extensão rural, vocês vão entender um pouco melhor, nós vamos nos aprofundar. Aqui são algumas imagens sobre alguns danos causados por fatores bióticos e abióticos em hortaliças, né? Então, de cima para baixo, da esquerda para a direita, a gente tem aí a incidência de doenças em tomateiro, né? Com ataque de requeima, né? E na haste, e a destruição total da cultura comercial, né? Aqui, né? Eu tenho a dizimação de uma lavoura de alho por granizo, né? Eu tenho o sistema radicular do pepino tomado por nematóide da galha, né? Então, destruído com mancha também de leandria, né? Então, a gente consegue ver, são fatores bióticos, né? Que causaram o dano. Aqui eu tenho, no caso da esquerda para a direita, um tomate furado com broca, né? Um pimentão com problema de ácaro rajado, melão também atacado por broca, né? Também são alguns danos causados. Então, as exigências de mercado hoje, né? Ela, independente do tipo de exploração, ela exige cada vez mais qualidade, preço e regularidade na oferta de produtos olerícolas, né? E, consequentemente, o respeito ambiental. Então, em suma, o horticultor, né, o produtor de hortaliça, ele tem que buscar sempre produto diferenciado, né, de qualidade, com preço competitivo, né, e que não agrida o meio ambiente, porque a pessoa que consome hortaliça, ela deseja sempre consumir cada vez produtos de maior qualidade e regulares, né? Então, ela não quer saber se não é época de produzir tal hortaliça. Ela quer consumir o ano inteiro brócolis, ela quer com a mesma qualidade. Ela quer consumir o ano inteiro alface de mesma qualidade. O ano inteiro ela quer consumir o tomate com a mesma qualidade, né? E com preço justo, né? E cada vez mais as pessoas, quando vão comprar um produto, elas começam a olhar se aquilo agride ou não o meio ambiente, esse tipo de situação. Então, quando a gente fala em qualidade, a gente se refere não só ao aspecto de aparência, tá? Mas também quanto ao valor nutricional. E a gente tem vários produtos aí, né? Que precisam ser padronizados quanto a tamanho, forma, cor. Tem que estar disposto em bandeja ou embalagem individualizada para ficar atrativa aos olhos do consumidor, né? Mas também tem muita coisa aí com valor nutricional, que precisa ter fonte de nutrientes, né? Cada dia mais variedades que contenham aí alguma atividade funcional e ausente de produtos químicos, tá? Agrotóxicos ou substâncias do gênero. O preço compatível com a realidade do público consumidor, né? Então, a concorrência é grande, então, devido aos custos, a gente precisa tornar cada vez mais o preço competitivo. Isso aí obriga aí a fazer várias otimizações no fator de produção. Quanto à regularidade e constância, o fator, né, é a oferta, o fator da constância da oferta, né, o fator chave é o canal de comercialização. Então, o produtor ele tem que saber quando ele se afasta do mercado, né, e como que ele se torna mais competitivo, como que ele recupera mais esse canal de comercialização, né, quando acontece casos como aconteceu agora, o caso da pandemia, por exemplo, né. O respeito e o menor custo ambiental, essa é uma outra característica, essa é a grande bandeira atual aí, produtos que tenham menor nível
de dano econômico possível, produtos que tenham aí um potencial grande com exploração orgânica, enfim, né? É o que está aí na moda. Bom, essa aqui é uma imagem, né, de um agricultor que eu pretendia levar vocês para que vocês conhecessem. Ele atende um mercado muito exigente, que é o mercado do Big Lar. O nome dele é seu José, né, conhecido popularmente como Zé do Trator. Ele é um produtor de hidroponia, né, ao fundo dá para ver os galpões. Essas são o pessoal descansando no intervalo aí de uma carga ou outra, né? Então, assim, ele é um produtor de larga escala, ele tem 12 hectares de terra, sendo 6 hectares de cultivada com hortaliças, tá? Outra tendência muito grande, né, é a agricultura 4.0, que ela alcançou já o cultivo de hortaliças. Não sei se vocês já ouviram falar, né, mas a agricultura 4.0 é aquela baseada na produção digital. Hoje, o que tem mais de moderno em agricultura, em olericultura, é a Pink Farm. Alguém aí já escutou falar sobre a Pink Farm? Num galpão de mais ou menos uns 750 metros quadrados, lá na capital paulista, mas tem também exemplos lá no Rio de Janeiro. Um pessoal, 3 rapazes, começaram a desenvolver aí, ano passado, né, uma fazenda, né, com luzes de LED para cultivo de diversas hortaliças, como alface, rúcula, manjericão, né? A principal característica da produção é a luz cor-de-rosa, que dá esse nome à fazenda, Pink Farm, né? E o sistema de produção ele é vertical, né? Essa luz ela vai assumir o papel da energia solar e é o que tem de mais totalmente automatizado, né? E eles pegam essa questão, essa pegada do orgânico, né? Do agroecológico, né? Na verdade, do produto sem agrotóxico, né? Então, dentro do centro urbano, estão próximos do consumidor, né? A pessoa não tem que gastar com logística, com transporte, com cuidados com a armazenagem até chegar no local consumidor. Então, assim, eles têm vários aspectos. Para isso, né, para que vocês pudessem entender um pouco melhor sobre como funciona, eu deixei os links do própria empresa da Pink Farm, né? Mas para deixar a aula um pouco mais interativa, eu trouxe para vocês 2 vídeos que eu quero que vocês assistam comigo para a gente entender, né? O que é essa fazenda vertical urbana, para que a gente conheça essa fazenda onde a automação é a chave do sucesso, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, a automação e essas fazendas verticais, elas não vieram para substituir o nosso cultivo de hortaliças como ele é hoje, né, a campo, tá? Quero que vocês tenham plena consciência disso, tá? As características da atividade em olericultura, ela é ampla, né? Espero que vocês tenham gostado, né, de tudo que a gente conversou hoje, tá? Qualquer dúvida, vocês me procurem, tá? Que eu tô aí à disposição. Agradeço vocês.